Olá, vamos falar nesse tópico sobre o composto de marketing preço. Lembram quando eu falei que o foco do nosso negócio tem que ser na solução que aquele produto ou serviço trazem? Que se focarmos na solução, sempre estaremos atendendo o cliente? Então, quando falamos sobre o P de preço, estamos falando o valor que será cobrado não pelo produto, mas pela solução que você oferece. E a sobrevivência da empresa está ligada ao preço. Esse pilar irá indicar o futuro da empresa, pois é com ele que vamos pagar os fornecedores, pagar os nossos funcionários, fazer os investimentos necessários para a nossa empresa e ainda tirar o nosso lucro que tanto perseguimos na empresa. Sempre temos que perguntar qual o valor do nosso produto ou serviço para o comprador. Quais as faixas de preço para produtos e serviços em cada área de distribuição? Qual o comportamento do cliente em relação ao preço? Quanto que esse cliente está disposto a pagar? Qual o limite desse preço que eu tenho do produto ou serviço? Existe a necessidade de criarmos ações de preços para acessar certos públicos? E como o meu preço como é meu preço em relação aos meus concorrentes? Também temos que observar isso. Como no exemplo que eu dei da água, o preço está ligado não apenas ao produto, mas à percepção que a marca tem pelo público. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que marcas mais valiosas para os clientes têm mais chance de serem escolhidas, mesmo seu preço sendo alto. E muitas vezes isso é alcançado por questões intangíveis do produto. Tenho dois pequenos casos para contar sobre o preço de um produto. Vamos para as imagens. Essa sandália é da Kenner, uma empresa, que tinha um custo de produção muito alto. Então uma sandália deles saía mais cara do que as sandálias havaianas. Com a modernização da fábrica da Kenner, eles reduziram o custo de produção drasticamente, ou seja, hipoteticamente, se antes eles gastavam R$50 para produzir uma sandália, passaram a gastar R$20. Porém, eles decidiram não abaixar o valor desses produtos, pois ficaram com medo de mudar o segmento do seu público e perder mercado. Ou seja, os clientes de classe A e B, que compravam esse produto, eles pararem de comprar pelo preço mais baixo, ficarem com medo do produto ter ficado numa qualidade pior. Nesse outro slide, nós temos a empresa Madeiro, que é uma hamburgueria de muito sucesso aqui no Brasil. Eles produzem quase todos os produtos que vendem. É uma empresa 100% brasileira. Vou contar um pouco da história do dono, que é muito interessante. E que tem nessa história um componente preço que faz parte da história dele e que dá para ilustrar o nosso debate. É o seguinte, a empresa Madeiro tem esse nome, inclusive, porque o dono dela era um madeireiro, E ele disse que depois de um tempo do negócio dele, ele resolveu voltar para o estado dele. Ele morava no norte do país e voltou para o sul do país. E ele disse que quando ele morava no norte, não tinha muita coisa para ele fazer. No norte, acabava que ele tinha o costume de todo dia cozinhar para os amigos, para a família dele. E ele ficou muito bom na cozinha. Inicialmente, ele abriu um restaurante de comida vinda do país dele, que era um país europeu. Esse restaurante fez sucesso, porém não dava lucro. Aí ele mesmo fala, não, era um hobby meu. Hobby não tem que dar lucro. É interessante essa frase dele. Posteriormente, ele viu que, como ele se afastou do negócio da madeira e continuou trabalhando diretamente, ele percebeu que ele tinha que ganhar dinheiro em outro lugar. E ao lado desse restaurante dele, próximo a esse restaurante dele, ele abriu uma hamburgueria. Ele falou, não, vou ganhar dinheiro com hambúrguer, porque eu sei fazer hambúrguer. Engraçado, que ele disse que quando foi abrir esse ponto, quando foi fazer a locação desse ponto, ele só viu o ponto de dia. É uma coisa que a gente tem que ter bastante atenção, mesmo para a questão de localização. Quando ele abriu o ponto e começou a funcionar à noite, ele reparou que uma praça na frente do ponto era local de prostituição, de utilização de drogas, Aí ele falou que teve muita dificuldade para quebrar essas barreiras. Aí ele começou a vender hambúrguer e começou a ter boas críticas, porém o restaurante dele não enchia.
Ele até brinca, né, falando que o espaço do restaurante dele era para mais ou menos 100 pessoas. Que como não enchia, ficava sempre vazio, ele pediu à esposa dele para resolver essa questão de espaço. Aí ela disse que encheu de plantas no restaurante dele. Então, um espaço que era de 100 pessoas passou a ser de 50 pessoas. Então, mesmo se tivesse 3 ou 4 mesas, né, utilizando 3 ou 4 mesas, ele parecia cheia. Mas beleza. O que nós vamos falar sobre preço nesse caso aqui? O preço nesse caso é o seguinte: como ele não estava conseguindo vender hambúrguer, né, vendia pouco, e ele estava tendo prejuízo, e ele pensou, não, isso daqui não é o meu hobby, é a forma que eu vou ter para sobreviver. Ele pensou, não, vou fazer alguma estratégia para conseguir atingir as pessoas. E ele disse que sempre tinha uma reclamação, as pessoas falam, não, seu hambúrguer é muito gostoso, porém é caro. E se vocês notarem, né, até nas imagens dá para ver, o hambúrguer dele é para um público melhor, né, um público melhor socialmente, né, uma classe mais B para A. Mas porém, ele até brinca falando assim, ó, pobre tem que pagar baixo, mas pessoas ricas, eles adoram pagar baixo. O que ele fez? Se um hambúrguer dele custava 50 reais, ele abaixou esse valor em 40%, ou seja, foi mais ou menos para metade. Foi mais ou menos para 30 reais, o de 50. Ele disse que de um dia para o outro, tudo começou a encher, né? Todas as lojas, porque nessa época já tinha outras lojas, né? Todas dando prejuízo. Ele passou a ter um lucro, né, muito maior do que antes. Então ele descobriu aquele público que ele tinha a partir do momento que ele ajustou o preço do seu produto, né, ao segmento que aquele produto fazia parte. Então uma simples alteração de preço fez a empresa dele funcionar. E hoje em dia a Madeira é uma grande empresa, né, com mais de 100 franquias vendidas no Brasil. Os shoppings que tem a Madeira acabam atraindo muitos clientes, né, foi um caso de sucesso que começou mesmo a funcionar a partir do momento que ele ajustou o preço à realidade. Então vocês viram como é importante a questão de preço? Pois bem, vimos que o preço muitas vezes define até o público do produto. Ele consegue direcionar o segmento que queremos atingir. Temos que lembrar que preço não é apenas o valor em si, mas também o custo, o lucro que vamos ter, o prazo que vamos dar para cada venda, né, para cada serviço, e o desconto. Isso tudo, gente, está inserido nesse P. E temos que ficar bastante atentos para ajustá-lo certinho ao nosso público. Por exemplo, tem uma empresa que eu conheço que sempre bate na tecla e fala exatamente isso. Hoje em dia, o que importa não é o preço do produto, mas o valor da parcela. Então, eles falam que uma pessoa que ganha mal, ela pode comprar qualquer coisa, desde que a parcela caiba no bolso. Então, essa empresa consegue vender serviços caríssimos para os seus clientes. Porém, dividem esses serviços, né, em várias parcelas. E ela está indo muito bem com essa filosofia deles. E agora, nós vamos para o próximo tópico, que é o composto de marketing praça.